Boa noite! Hoje é 10 de fevereiro de 2025 e está no ar o Conversa com Leite, nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. E o nosso mês de fevereiro aponta tendências importantes de aumento de preço, pelo menos no que diz respeito aos negócios internacionais. O Global Dairy Trend, o GDT, que organiza os leilões de leite, aponta neste mês de fevereiro acréscimos de produção em comparação com os preços praticados dentro do mês de janeiro. Informações do site Milk Point, que talvez seja, dentro de tudo aquilo que se apresenta em informações de mercado no leite brasileiro, as informações mais relevantes. Então temos, analisando os horizontes além fronteiras do nosso país, as negociações de leite mostrando aumento de preços, valorização do nosso produto, e nós acompanhamos essa realidade na prática do dia a dia também, na expectativa de que este nosso mês de fevereiro, produtividade do mês de fevereiro, possa apresentar aumento de preço com relação àquilo que foi produzido e que será recebido agora em fevereiro sobre o mês de janeiro. Então temos, de acordo também com o que foi tendência na mesma época do ano passado, os números mostrando projeção de acréscimo. Tenhamos essa boa expectativa, porque realmente os dados internacionais assim apontam. Eu gostaria de dizer a todos vocês da importância de nós focarmos estudo, de nós nos debruçarmos sobre as realidades científicas e também sobre importantes apontamentos práticos que estão sendo divulgados sobre silagem de milho. Uma grande iniciativa da equipe Hordes Dairyman Brasil, que na semana passada inaugurou este momento de divulgação e de apresentação de um importante compilado sobre silagem de milho na forma de livro, na semana passada com 3 importantes lives realizadas com profissionais do Brasil, também profissionais dos Estados Unidos, nos quais a realidade da boa silagem de milho foi trazida à tona, cada vez mais evidenciando o quanto ela faz parte das propriedades de sucesso. Uma frase dita pela equipe da Hordes nestas lives que me refiro, realmente marcou-me muito como um profissional que atua de uma forma bastante ostensiva em nutrição. A qualidade do teu nutricionista é proporcional à qualidade da forragem que ele tem em mãos para trabalhar. O quanto nós precisamos evoluir em conhecimento sobre silagem de milho. E o título do solo ao silo: Silagens de Milho de Excelência. É o livro que a equipe Hordes Dairyman Brasil está trazendo para o nosso público leiteiro nacional, um livro totalmente em português, escrito pelas melhores autoridades do mundo no assunto. Será que a gente precisa aprender mais sobre silagem de milho na nossa propriedade, na nossa fazenda? Será que já sabemos tudo? O que tem realmente de novo que precisa ser absorvido, captado e praticado? Será que todas as informações que chegam para nós são verdadeiras? Será que não são fake news, como rotineiramente estamos acostumados a ouvir no cotidiano essa expressão? Será que as informações que nos chegam de repente não estão fragmentadas e desencontradas, que precisariam, por que não,
de uma base sólida para ser primeiro bem entendidas, para depois serem bem praticadas? Nada como ler aquilo que está solidificado por pesquisas científicas, por profissionais de extensão rural extremamente gabaritados no Brasil e nas principais bacias leiteiras do mundo, e ter esta oportunidade de evoluirmos como técnicos, sobretudo evoluirmos como produtores nesta grande arte que é a conservação de forragem, sobretudo esta que é talvez a forrageira mais utilizada no leite do mundo, do ponto de vista de leite de eficiência, que é realmente a silagem de milho. Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema importância. Buscar o ponto ótimo da nossa produtividade, buscar o ponto ótimo da nossa lucratividade na atividade leiteira. É com grande satisfação que eu agradeço a presença e cumprimento nessa noite o meu amigo Márcio Medrado, que tem muito a nos ensinar sobre este tema. Márcio, boa noite, seja bem-vindo ao Conversa com Leite. Boa noite, Juliandro. Gostaria de dizer que é uma grande satisfação e uma grande honra poder estar presente aqui hoje nesse programa, que a gente vem acompanhando aí desde o início dessa sua jornada. E se sente muito honrado em estar presente aqui hoje com você e poder contribuir um pouquinho. Rapaz, a felicidade e a honra é toda minha, tenha certeza disso. Muito obrigado. Márcio, para as pessoas que eventualmente não te conheçam, os que estão nos acompanhando ao vivo agora e os que vão ad eternum poder ouvir esse vídeo na continuidade aí do tema via o YouTube. Um pouco da tua história no agronegócio. Certo. Então, na verdade, assim, eu sou formado em zootecnia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, né? Formei lá em São José dos Pinhais ainda, quando a PUC tinha o campus em funcionamento em São José dos Pinhais. Tivemos como suporte a fazenda Gralha Azul, que fica no município de Fazenda Rio Grande, né? Onde conseguimos desenvolver um grande trabalho ali. Foram anos muito produtivos aí na nossa vida acadêmica. E após o término aí do curso de zootecnia, fui trabalhar numa fazenda no Mato Grosso do Sul, Fazenda Floresta Negra, uma fazenda de aproximadamente 2.000 alqueires, que trabalhava com criação de Nelore PO. No gado de corte? Gado de corte, sim, mas era focado na produção de touro. Então, assim, essa fazenda ela só vendia touros, né? Exceto alguma vaca descarte, alguma coisa nesse sentido. Mas o mercado nosso lá era a produção de touro. Olhando certo? A otimização da lucratividade, pensando em genética. Exatamente. Então, assim, a gente sempre trabalhou nessa questão de melhoria, buscando o melhor marmoreio, buscando agregar um pouco mais dentro da raça Nelore, né? E com isso também agregando mais valor dentro do nosso produto, que era o touro, no caso, né? Uhum. Certo. E, posteriormente, fui trabalhar na Brooks Agropecuária, que também fica no Mato Grosso do Sul, já era uma rede um pouco maior, são 36 fazendas que tinha na época, também produzindo tourinhos, mas daí para dentro do próprio grupo, né? Buscando essa questão de melhoramento genético para melhorar a produtividade do rebanho e, consequentemente, ter uma maior lucratividade. Também no gado de corte, nesse caso? Também no gado de corte, 100% Nelore, né? Nas duas variedades, tanto o mocho quanto o padrão, né? Focado um pouco mais no mocho, mas sempre no Nelore corte, certo? E ali em meados de 2010, mais ou menos 2011, acabei retornando aqui para o Paraná, né, para a região sudoeste do Paraná, especificamente o município de Francisco Beltrão, onde voltei a trabalhar com leite, né? Eu digo voltei porque, assim, na minha vida acadêmica, dentro da Fazenda Gralha Azul, a gente sempre trabalhou com a parte da bovinocultura de leite. O professor André Ostrensky, um grande conhecedor, passou muitos ensinamentos para nós na Fazenda Gralha Azul. Grande abraço, professor André. Exatamente, o Alceu, o pessoal que trabalhava lá. Na época tive a oportunidade de trabalhar num dos primeiros carrosséis que tinham aqui no Brasil, né? Um sistema de ordenha já bastante avançado para a nossa época, pensando já isso em 2004, 2005 mais ou menos, né, Juliandro? Então, retornei ao Sudoeste, onde a gente começou a trabalhar novamente com o leite, né? Ali, pegando toda a região sudoeste do Paraná.
Entramos começando a executar um trabalho na parte de estrutura, barracão, equipamento, e posteriormente notou-se uma certa necessidade em entrar na parte de nutrição também, para conseguir fechar todo o ciclo da atividade dentro da propriedade, né? Com isso, nós começamos a desenvolver um trabalho nutricional dentro dessas propriedades, não só com a ração comercial, mas nós começamos também a desenvolver aquele trabalho de uma ração mais específica para cada propriedade, certo? Para tentar ter uma assertividade um pouco maior, com base no conhecimento e na anamnese que a gente fazia de cada propriedade. Então, assim, muitas vezes o produto comercial a gente não conseguia extrair o máximo que aquele rebanho ou aquela propriedade tinha. Então a gente desenvolvia esse produto, trabalhava dentro dessas propriedades, certo? E conseguia ter uma assertividade um pouco maior. Quando, já pegando um gancho no tema de hoje e nessa expressão que você usou que chama atenção, nem toda propriedade é igual. Não. Você tem, de repente, aí anseios de fechar o gado e confinar, mas os desafios são diferentes. Talvez o ponto ótimo diferente de lucratividade a ser otimizada também é outra. Você percebe nessa abordagem nas pessoas que querem fazer investimento, por exemplo? Percebo, né, Juliandro? Isso varia muito de propriedade a propriedade, né? Hoje a gente não pode estar tratando dentro de como se fossem todas iguais. Cada propriedade tem suas particularidades, desde estrutural até o pessoal que trabalha lá. Então, hoje, essa questão dessa consultoria dentro de cada propriedade, a gente consegue desenvolver um serviço que vai conseguir extrair o melhor de cada uma, porque a gente entende hoje o que cada propriedade tem de estrutura e de equipe de trabalho, para daí sim a gente conseguir formatar e descobrir quais são os gargalos de cada propriedade, para estar desenvolvendo e conseguindo chegar no ponto de equilíbrio de cada propriedade. Me chama a atenção algumas discussões no bom sentido que às vezes a gente tem, até em redes sociais, porque esse tema de lucratividade, de gestão financeira, além de eu trabalhar com ele, eu gosto muito de exemplos, de ouvir a opinião das pessoas. E para mim eu tenho muito nítido de que quanto mais leite eu tenho, no sentido de média, mais lucrativa será a minha operação. E lembro com nitidez algumas vezes que até em alguns grupos de rede social, de discussão entre técnicos e produtores, onde eu apontuava dessa forma, quanto mais leite, mais lucro. Algumas pessoas, inclusive grandes conhecedores de leite, me contestavam, dizendo que nem sempre é assim. Gostaria, inclusive, de mandar um abraço para o meu amigo Saul Zeugner. É ele um dos caras que, de vez em quando eu entro nesse assunto, ele me contesta. Não, Juliandro, não é bem por aí. Nem sempre o maior lucro está na maior produtividade. Quando a gente fala de buscar ponto ótimo de leite, ponto ótimo de lucro, Márcio, existem casos onde não necessariamente no maior leite estará a maior quantidade de dinheiro? Eu imagino que sim, Juliandro, porque assim, nesse meu retorno, quando eu voltei ao Paraná, a gente acompanhou muitas propriedades que tinham um certo equilíbrio financeiro, certo? E com base em algumas consultorias que eram realizadas, sempre se focou em aumentar a produção, certo? Sem muitas vezes verificar qual era o ponto de equilíbrio daquela propriedade, sem muitas vezes fazer um estudo de capacidade de endividamento daquela propriedade. Infelizmente, essa busca por simplesmente aumentar a produção sem conseguir balancear junto com os custos ou com a capacidade daquela propriedade fez com que muitos produtores acabassem por encerrar a atividade ainda endividados, né? Então eu vejo que assim, Juliandro, nem sempre você ter a maior produção ou a maior produtividade é o que vai estar te dando o maior lucro, né? Muitas vezes, se você tem uma propriedade que tem a capacidade de produzir X litros de leite por dia, dentro de alguns ajustes, pode ser que você tenha um lucro muito maior do que uma propriedade que produz o dobro do que você, com um nível de endividamento
um tanto quanto maior. Então eu vejo que sim, nem sempre está ligado a maior produtividade com a maior lucratividade. Indo para um exemplo prático, imagine uma propriedade que esteja com 30 litros de média e os animais não estão confinados. Isso aqui não são hipóteses aleatórias num ponto futuro difícil de ser encontrado. Existem diversas que estão nesse nível. Elas têm, tudo bem, boa parte da sua alimentação confinada, ou essa alimentação em coxo, e buscam realmente muito pouco desse complemento alimentar via a pastagem propriamente dita. Se uma propriedade dessa, sem fazer um investimento, buscasse 35 ou 40 litros, pode ser que o nível de investimento que ela teria que fazer extra barracão não encontrasse no 35 litros de leite o mesmo lucro que encontraria em 30. Exatamente. Entendendo de repente que teria que pôr, sei lá, um pivô para irrigação, para puxar mais produção de pasto, sei lá, algum investimento que envoltasse numa ambiência, numa facilitação dos espaços onde essa vaca vai caminhar, ou até propriamente do ponto de vista de nutrição, apertando ela a níveis de concentrado em relação com volumosos exagerados. Porque é esse tipo de cenário que me vem a ideia quando eu concebo que pode ser realidade eu não ter o melhor lucro no melhor volume, no maior volume. E na verdade hoje, Juliandro, a gente enquanto técnicos, enquanto profissionais voltados à parte de nutrição, a gente consegue ter uma mensuração e consegue ter um entendimento bastante grande, de uma maneira bastante fácil, sobre esses custos que vão estar ligados à parte nutricional. Né? Então assim, não, eu vou sair de 20, eu vou puxar para 30, quanto que isso aí vai estar me custando, sabe? Uma questão que eu vejo hoje que agregou bastante é essa questão também da parte estrutural dessas propriedades, né? De um tempo para cá, surgiram algumas oportunidades e a gente acabou também entrando dentro do mercado imobiliário. Há pouco o amigo me perguntou sobre a carreira profissional, né? Então, ali em 2015, eu vim para Toledo, certo? A convite de um grande amigo meu, Ricardo Ballarotti, viemos trabalhar junto aqui em Toledo, sabe? E passaram-se alguns anos, aí a gente acabou entrando no mercado imobiliário, certo? E dentro dessa vertente, dessa possibilidade do mercado imobiliário, nós criamos uma empresa, BM, hoje é uma incorporadora, a gente já tem loteamento que a gente toca aqui na cidade de Toledo, a gente está mexendo com documentação de mais 1 ou 2 loteamentos grandes aqui dentro da cidade. E chegou esse entendimento também, sabe, Juliandro, questão do investimento dentro da propriedade, né? Então, igual eu estava falando, como técnicos, a gente consegue fazer uma avaliação do quanto vai ser necessário de custo para sair de 20 litros para chegar em 30 litros. Certo? Mas também hoje, no preço que está a terra, no preço que está a estrutura, nós também temos que ter uma avaliação do quanto eu vou ter que investir dentro daquela minha propriedade, certo? Na questão do imobilizado em estrutural. Estrutural. Certo? E assim, não adianta a gente ser imediatista e pensar assim, bem, eu vou fazer esse investimento hoje e amanhã eu vou estar produzindo tanto. Pode ser que eu esteja produzindo tanto. Mas eu acho que hoje a gente tem que aprofundar um pouco mais, tem que ter um estudo um pouco mais aprofundado dentro dessa avaliação da nossa propriedade, porque de nada adianta eu colocar essa minha vaca que produz 20 litros a produzir 30 litros, certo? Tendo que fazer um investimento em barracão, certo? Em equipamentos, aonde eu não agregue este valor à minha propriedade. Porque muitas vezes o que acontece? Você faz esse investimento, você sai do 20, você vem para o 30, certo? Então, dentro de um espaço de tempo, pode ser que você tenha sim uma rentabilidade. Mas e no momento que você for vender a tua propriedade? Se ao longo do tempo que você vai precisar disponibilizar para pagar, por alguma razão você ter que fechar... Você ter que encerrar a atividade. Será que você vai conseguir rever esse valor que você fez o investimento dentro da propriedade? Então, assim, eu vejo, sabe, Juliandro, quando você fala em ponto de equilíbrio, em buscar crescer dentro da atividade, hoje a gente tem que ter um estudo um pouco mais aprofundado de tudo isso aí.
Porque assim, uma coisa é a nutrição, outra coisa é o quanto eu vou investir dentro dessa minha propriedade, quanto tempo esse investimento vai levar para retornar para mim. E é claro, hoje a gente tem ferramentas, a gente já consegue fazer o quanto isso vai agregar de valor dentro da minha propriedade. Certo? Porque muitas vezes o que acontece? O produtor vai lá, capta um recurso, faz um investimento de 1, 2, 3, 4 milhões. Né? Só que quando ele for vender essa propriedade, porque hoje, assim, o cara está trabalhando com leite, a pessoa está trabalhando, mas pode ser que dentro de um espaço de tempo ele resolva descontinuar a atividade. Né? Então eu vejo que hoje existe sim essa necessidade da gente fazer um estudo mais amplo. Sabe, para daí sim conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio. Muito bem, eu vou pedir para o meu amigo Rodrigo da produção do programa colocar aqui para nós este slide, Márcio, que você me pediu que eu projetasse. É sobre estes pontos que nós chegamos na otimização da atividade leiteira? Exatamente, isso entra justamente dentro do que eu vinha falando há pouco, sabe, Juliandro? Hoje não é difícil a gente fazer uma análise financeira dentro de uma propriedade. Eu entendo que é uma gaveta que está ali, muitos produtores ficam receosos em abrir para nós hoje como que está essa questão financeira da propriedade dele. Mas a gente consegue provar que a gente está ali para somar, para conseguir fazer com que a gente resolva alguns gargalos dentro da vida financeira dele, certo? E é uma coisa que vai ficando cada vez mais natural, né? Então, assim, o primeiro ponto é fazer o entendimento da análise financeira da propriedade. Saber como é que está o dinheiro hoje. Como é que está o dinheiro hoje. Na operação do jeito que ela está. Exatamente, porque assim, de pouco adianta eu querer fazer algum investimento ou fazer alguma outra reestruturação dentro da propriedade sem primeiro saber o que eu tenho para trabalhar, certo? Em conjunto com a análise financeira, a gente tem que fazer uma análise zootécnica. Entender hoje qual é a produção desse produtor, aonde que ele pode chegar. Em um primeiro momento, a gente sempre tenta ser o máximo conservador possível. Trabalhar sem realizar investimentos. Qual que é a nossa função inicial? Identificar quais são os gargalos dentro daquela propriedade para resolver esses gargalos, para sim conseguir extrair o máximo produtivo daquele plantel com a estrutura que aquele produtor já tem hoje. Gargalos zootécnicos, por gargalos exemplo. Zootécnicos, exatamente. Comendo muito, produzindo pouco, exatamente. Recria bagunçada. Mão de obra, que hoje é um problema estourado. Bastante grande, DEL estourado. Então, assim, hoje a gente já consegue auxiliar o produtor em tudo isso aí, seja fazendo um curso pro funcionário dele ali dentro da propriedade, preparando essa mão de obra, sabe? Hoje tem muita propriedade que é um problema que é simples, é o problema simples. Mastite, hoje ela tira muita produção, você sabe muito bem, né? DEL, entre outros problemas, sabe, Juliandro? Então, assim, a gente tem condição de identificar quais são os problemas que estão afetando aquela propriedade e conseguir resolver. Certo? Entendi. E um terceiro ponto, análise imobiliária. Claro, é importante eu saber com que eu estou trabalhando. Né? É importante o produtor entender o valor do que ele tem na mão. Certo? Existem ferramentas, ele tem que entender qual é o custo-oportunidade, o que é que ele tem ali, o que esse dinheiro tem que rentabilizar para ele para ser interessante. Entendi, né? Entendi. Então, assim, não adianta o produtor também conseguir ter uma renda de 10 mil com um capital engessado de 10 milhões. Então, a gente tem que mostrar para o produtor aonde ele tem que chegar. A lucratividade sobre o montante alocado é muito grande, né? Muito desproporcional. Exatamente. Vamos imaginar, Márcio, me surgiu uma dúvida, uma questão curiosa até, com relação à questão da análise imobiliária. Vamos imaginar que a gente esteja falando de um espaço de chão, de uma área que, sei lá, valha 2 milhões de reais, que é bastante comum, propriedades aí dos seus 10 hectares, por exemplo. E que, de repente, o produtor pensa, não, eu vou fazer aqui uma instalação, de repente, por robô. Robô é uma questão que está bastante em evidência. E, de repente, naquela terra que vale 2 milhões, ele vai alocar um capital de 3.
Além da terra. Além da terra. Ou 2 que seja aí, com instalações, com equipamentos, máquinas. E aí, realmente, um capital que vale 2 imobilizado, ele vai passar a valer 5. Teoricamente, na diluição de capital, eu teria que produzir 150% mais só para justificar aquele aumento que eu tive de dinheiro colocado no leite. É uma situação bastante complicada e delicada, sabe, Juliandro? Porque, primeiro que realmente você vai ter que aumentar a tua produção para conseguir pagar o recurso que você captou dentro daquele investimento, certo? Então, assim, eu coloquei 3 milhões dentro de uma propriedade de 5 milhões. Não necessariamente ela vai passar a valer 3 milhões numa propriedade de 2. Não necessariamente ela vai passar a valer 5. Sabe? E essa é uma conta difícil de fazer, né? Mas, Juliandro, a exemplo, vamos falar de imóveis urbanos hoje. Sabe? Quantas propriedades você vê na cidade que hoje o que vale é o terreno? Entendeu? Então, por isso que eu digo que é uma questão que tem que ser muito bem estudada. Não necessariamente aquele valor que você alocou dentro da propriedade, ela agregou um valor. A exemplo, eu já vi casos lá no Sudoeste, onde a pessoa fez investimentos bastante grandes dentro da propriedade, que depois a terra foi vendida, acabou virando um problema para o comprador que teve que derrubar aquela estrutura para voltar para a parte de lavoura. Vamos imaginar, uma propriedade que vale 2 milhões em terreno, se você põe 3 milhões em estrutura, teoricamente seriam 5, mas na hora de vender pode ser que eu pegue 4. Então eu tive que pagar por esses 3 milhões a mais para perder 1. Exatamente. Se dali a um pouco eu não vou perpetuar na atividade. Ou daqui a pouco nem os dois vai valer, Juliandro, porque vamos pensar assim, que você fez um investimento e aquela pessoa, não, essa terra vale 2 milhões já voltada para a parte de lavoura. E eu fiz um investimento de 3, para mim voltar ela para a lavoura, quanto que eu vou gastar? Então, assim, todo investimento é bom, todo crescimento dentro da atividade é bom. Eu só acho que, assim, antes do produtor ir buscar um recurso, agora que nós estamos falando aí de taxa de juros alta. Esse ano está terrível, né? Terrível e cada vez mais alta. Mão de obra cada vez mais difícil. Então, assim, eu acho que pensando hoje nos juros ou no investimento que essa pessoa vai pagar, é um custo bastante pequeno fazer uma consultoria e fazer um levantamento, sabe, do que aquilo ali vai te render. E esse trabalho você presta, Márcio? Exatamente. Então, assim, a nossa função é fazer uma consultoria externa. A gente não tem vínculo, a gente não vende barracão, a gente não vende ordenha, a gente não vende nutrição. A nossa função é mostrar para o produtor a realidade hoje da propriedade dele, certo? Aonde a gente pode chegar com aquela propriedade, naquela condição, sem precisar investir. Sem precisar fazer investimentos. Entendi. E, claro, fazendo investimentos aonde a gente pode chegar. Quanto tempo vai levar para chegar até lá, certo? Fazendo os investimentos necessários. Então, assim, hoje a gente tem ferramentas e tem o conhecimento para estar desenvolvendo esse trabalho dentro de qualquer tipo de propriedade. O nosso foco hoje é o leite, tá? Mas, assim, propriedade na pecuária de corte, na pecuária na PO também, na parte de suinocultura, avicultura, piscicultura, em todos esses segmentos da cadeia produtiva a gente tem condição de estar desenvolvendo trabalho. Muito bem. Entendeu? Especificamente no produtor de leite, quais são as ocasiões onde ele pode contratar o trabalho? Então, eu acho que eu tenho um próximo slide aqui, onde vai estar mostrando melhor quais são os momentos em que o produtor pode estar buscando o nosso auxílio. Assim, não só esses momentos, né? Mas aqui são alguns 6 pontos principais onde ele pode estar buscando o nosso auxílio. Tá? Então, assim, no momento da venda de uma propriedade, né? Muitas vezes o que acontece, Juliandro? Eu sou corretor de imóveis também, além de zootecnista, trabalhar com nutrição, sou corretor de imóveis e também sou perito avaliador. Certo? No momento da venda da propriedade, é bastante interessante você ter uma avaliação minuciosa do quanto vale aquela tua propriedade, porque como nós dissemos há pouco, não, ele tem uma propriedade que vale 2, mas ele investiu 3, certo?
Eu vejo que nada melhor do que uma pessoa que tem conhecimento técnico, que conhece de estrutura para conseguir fazer uma avaliação mais coerente do quanto ele tem investido dentro daquela propriedade, o quanto aquilo ali agrega de valor e o quanto aquilo ali vai trazer de retorno dentro da propriedade dele para o próximo comprador. Certo? Então eu vejo que assim, uma avaliação mercadológica bem feita de uma propriedade no momento da venda, e não só essa avaliação, a gente conseguir apresentar essa propriedade para os nossos clientes e potenciais, ajuda muito a você conseguir fazer uma venda mais rápida e uma venda mais saudável da sua propriedade. Porque de repente lá tem um barracão que se for fazer novo hoje, ele vale 1 milhão. Mas de repente, dentro de uma hipótese numérica, faz 15 anos que o barracão está lá. Então qual que é o valor hoje daquela instalação? Exatamente. E assim, não necessariamente o fato dele estar lá há 15 anos que vai depreciar ou não. Muitas vezes, se ele tiver ainda em boas condições ou se ele tiver entregando aquilo que é para entregar, pode ser que ele tenha uma avaliação. É claro, ano após ano ele vai depreciar, ele vai ter a taxa de depreciação dele, né? Então, assim, são vários fatores, são vários pontos dentro dessa estrutura que a gente avalia. Nesse caso, uma avaliação profissional imobiliária ela não é simplesmente uma regra matemática. Não, não é. Não é, sabe, Juliandro, porque você melhor que eu sabe, não adianta eu chegar numa propriedade e falar tem 3 bocas de silo, mas e o dimensionamento dessa boca de silo? Ou tem um fosso para ordenha, e como que é o dimensionamento? É funcional? É uma estrutura boa? Sabe? Muitas vezes acontece da gente chegar dentro de uma propriedade e o próprio produtor não dá o valor que a estrutura dele vale. Entendeu? Então, assim, às vezes ele tem avaliações aquém do mercado. Por quê? Porque ele não consegue ver o potencial produtivo, ou ele consegue ver, mas o profissional que vai avaliar aquela estrutura não tem o olhar clínico para conseguir mostrar que aquilo vale o que realmente vale. Às vezes um velho funcional é melhor do que um novo mal dimensionado, que não funcione bem. Exatamente. Então, é essa a nossa função, né? 90% dos casos onde a gente realiza avaliações, Juliandro, a gente tem feedbacks positivos quanto à estrutura. Existem os casos, claro, do mau dimensionamento. Não assim, vou chegar dentro da propriedade, o cara avaliou por 2 e vou avaliar por 3. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu digo assim, que em 90% dos casos, a gente consegue chegar... Certo? Essa propriedade foi subavaliada ou alguma coisa nesse sentido, né? E uma avaliação bem feita, você ali com aquela avaliação, você tem uma facilidade muito maior em estar vendendo a sua propriedade, né? Porque muito mais propriedade, muito mais conhecimento da realidade do que é o valor dela. Com certeza, porque você tem argumentos técnicos, não somente o eu acho que vale. Não, eu acho que esse barracão custa X, eu acho que isso aqui custa Y, não, isso aqui custa tanto. Hoje o Cube, para mim, construir isso aqui está tanto, hoje está assim, assado. Então, você consegue ter uma coisa mais refinada com relação à avaliação do teu imóvel, né? E não só a venda, também a locação. Sabe? O Brasil hoje ele é um país que ele tem mais assim, arrendamento, a gente trabalha mais com a área de agricultura, né? Mas eu vejo que por um problema de sucessão familiar ou um problema de mão de obra, existem muitas propriedades hoje que têm um investimento alto dentro da estrutura de leite, que estão ociosas e tem proprietários dispostos a fazer locação. Onde de repente vender você pode não conseguir o preço que você gostaria e às vezes não quer se desfazer do imóvel. Não quer se desfazer também, porque né? Também entra num terceiro ponto. Às vezes é a questão de um espólio, às vezes você tem mais pessoas que estão envolvidas dentro daquela matrícula. Então, assim, se eu tenho 5, um não quer vender, já travou. Então vamos fazer a questão do arrendamento da nossa área. Mas quanto vale? Quanto é o arrendamento hoje da área para lavoura? Quanto é o arrendamento hoje da área para pecuária? Mas e a estrutura que eu tenho lá dentro? Quanto vale o arrendamento hoje? A conta para o leite é mais complexa, eu imagino. É uma conta mais complexa. Do que estimar para lavoura ou para engorda de gado a pasto. Exatamente. E é uma tendência que ela vai aumentar, sabe, Juliandro? Porque, assim, muitas vezes o que acontece?
a gente tem um problema que é sabido, que é essa questão da sucessão. Então, assim, o pai vive aquilo, ama aquilo, mas muitas vezes o filho sai, vai trabalhar na cidade, acaba que fica aquela propriedade, né? Lá na frente vai ter a divisão. Ah, não, um quer, o outro não quer vender, então tá, vamos fazer a locação. Vamos fazer uma avaliação, vamos ver quanto vale essa locação, sabe? Vamos buscar um parceiro, vamos colocar esse parceiro dentro da tua propriedade. Então, hoje a gente consegue prestar esse serviço também, certo? Que é a parte de arrendamento de propriedades com vocação para leite, tá? Faz a avaliação, coloca, faz o anúncio e faz a locação dessas propriedades, né? É um mercado que está em alta, está crescendo cada vez mais. Você sabe que isso aqui chama atenção porque muito do que é estruturado para o leite só dá para mexer com vaca de leite. Exatamente. Não que não dê para outras finalidades, mas eu recordo que há um tempo atrás eu tive numa propriedade que era um freestall, inclusive um freestall com estruturas para robô, e que não sei, e também não vem ao caso entrar no mérito, porque é que ela não estava mais com vacas e com os robôs lá, e existia uma engorda de gado, enfim, de animais de corte compartilhando aquela instalação, ou melhor, usando totalmente daquela instalação. E aquilo para mim, eu que vivo do leite, foi muito chocante, né? Puxa, uma estrutura toda rica, muito bem feita, uma estrutura que foi com certeza muito dinheiro alocado para uma produção leiteira, não sei exatamente quanto tempo ela perdurou, e na ocasião em que eu visitei, e eu conheci ela no passado com vacas, e foi chocante ver animais de engorda no espaço onde tinham vacas leiteiras até um passado não tão distante assim, né? O quanto teria que valer a arroba do boi para um animal estar naquele ambiente para ser terminado, né? Então, realmente é uma desproporcionalidade, né? Exatamente. Muitas vezes isso acontece, sabe, Juliandro, pelo produtor não conseguir encontrar um parceiro adequado para estar aproveitando da melhor maneira aquela estrutura dele, sabe? Então eu vejo que hoje essa ferramenta da gente estar fazendo essa busca de pessoas interessadas em agregar, a entrar dentro, ingressar dentro da atividade do ramo do leite, né? Fazendo a locação de uma propriedade, você acaba conseguindo estar colocando uma pessoa que vai conseguir tirar o melhor proveito daquele investimento, agregando maior... Porque muitas vezes assim, a pessoa que locou, se for um caso de locação, se for um caso de arrendamento, né? Pode ser que você não consiga receber o que você receberia se você arrendar para uma pessoa que quer aproveitar toda aquela estrutura para o leite, sabe? Porque isso pode ser um argumento até para a pessoa que fez o arrendamento assim, não, mas você tem essa estrutura hoje aqui que para mim não vai ter serventia. Isso então, acaba... Encontrar no mercado também é um serviço que... Exatamente, porque assim, para um produtor de corte, uma estrutura de leite, muitas vezes ela acaba sendo alguma coisa que vai estar atrapalhando a estrutura, a propriedade em si. Então, no momento da locação, pode ser que em vez de você conseguir agregar valor à sua propriedade, você vai estar depreciando ela. E você achando aquele produtor que quer fazer a locação da tua propriedade, fazer o arrendamento da tua propriedade para trabalhar dentro do mesmo segmento que ela é preparada, com certeza você vai conseguir ter uma maior rentabilidade. Muito, né? Interessante essa abordagem. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto principal também assim do nosso trabalho. Né? Me chama a atenção, Márcio, constituição societária. Isso aqui é no caso, por exemplo, de um espólio onde você tem vários herdeiros e como eles se organizarão para tocar juntos, é isso? Exatamente. Então, assim, hoje a gente, como perito, né, está cadastrado aí no CAJU, que é o órgão do governo, da justiça responsável, a parte de avaliação de imóveis, a parte judicial. Nós temos competência para estar fazendo a avaliação dessa propriedade, certo? Então, assim, dentro dessa questão de divisão, de herança, a gente consegue estar desenvolvendo um trabalho e também a questão da constituição societária. Porque, como eu disse há pouco, às vezes você tem uma propriedade que são 5, mas um não quer ou 2 não querem se dispor da sua parte, os outros ainda não têm capital para estar comprando, a gente consegue fazer uma constituição societária
entendeu? Para conseguir estar mostrando assim, o valor daquela propriedade, o quanto aquela pessoa que vai ficar trabalhando dentro da propriedade tem que estar recebendo, o quanto aquela pessoa que simplesmente é um sócio vai estar ganhando por participação do negócio, né? É toda uma matemática de estruturação financeira, de conhecimento real do que vale a estrutura para que não dê briga, vamos dizer assim. É aquilo que a gente sempre fala, eu já vi em várias oportunidades no teu programa você falando que a propriedade rural hoje tem que ser tratada igual uma empresa qualquer dentro da cidade. A gente tem que quebrar um pouco esse estigma e essa questão de é uma coisa familiar. Não, a gente tem que olhar a propriedade como um negócio que tem que ser lucrativo e essa lucratividade tem que estar ligada em cima do valor investido, né? Entendi. Então, assim, essa questão da constituição societária, o quanto essa propriedade tem que rentabilizar, o quanto essa pessoa que vai ficar fazendo esse serviço vai ganhar, o quanto vai dar de retorno para cada sócio, para conseguir fazer com que aquilo ali seja uma coisa interessante para cada um que vai estar dentro dessa sociedade. Entendeu? Muitíssimo interessante. Mais ou menos essa a questão que a gente faz nessa parte de constituição societária. Muito bem. E se não é o caso de venda, nem de locação, nem de espólio, enfim, de constituição societária, a pessoa quer saber como é que ela está trabalhando hoje, gerenciar melhor a atividade. Como é que funciona isso, Marcos? Isso aí, Juliandra, assim, a gente presta um serviço, né, igual a gente falou ao longo do programa aqui, que é entender o momento daquela propriedade. Então, assim, vamos fazer uma análise financeira, vamos fazer uma análise de índices ou técnicos, vamos entender qual que está o nível de endividamento dessa propriedade, entendeu? E vamos conseguir somar, pegar todas essas informações e aí sim conseguir fazer um melhor gerenciamento da atividade. Entender se é o momento para estar fazendo um novo investimento, entender se é o momento para estar contratando mais mão de obra, sabe? Entender se é o momento para estar aumentando o plantel. Então, assim, hoje a gente consegue fazer não só a gente faz a parte nutricional, a gente faz a parte financeira, a gente faz a parte de investimentos, certo? Então, assim, a gente consegue gerenciar melhor a vida do produtor. Sabe, passar para ele informações, porque eu vejo que assim, sabe, Juliandro, hoje simplesmente eu chegar numa propriedade e fazer o manejo nutricional dele, hoje já não resolve mais a vida do produtor. Hoje ele precisa de alguém que consiga conciliar todas essas informações e daí sim entender o momento que ele está para daí sim conseguir fazer o investimento ou fazer as mudanças com uma maior assertividade. Se a pessoa te aborda, contrata o teu serviço, somente, por exemplo, para saber se ela está ou não está na situação de momento apta à captação de recursos. Por exemplo, eu quero fazer um investimento, mas eu estou com dúvida se é hora ou não é hora. Se eu estou ou não estou no meu ponto ótimo. E ela só quer o teu laudo. Você faz esse serviço ou somente mediante um acompanhamento continuado? Não. A gente desenvolve esse serviço também de avaliação da propriedade. Não só para o cliente, vamos dizer assim, a pessoa, o produtor está precisando captar um recurso, mas também junto aos bancos. Certo? Então a gente já tem cadastro junto com algumas instituições financeiras, junto com algumas empresas que liberam crédito. Então a gente também já consegue fazer essa análise para as instituições financeiras, uma análise mais aprofundada da propriedade também, certo? Mostrando o valor da propriedade, mostrando o valor da estrutura e mostrando o momento atual daquela propriedade. Certo? Para quê? Para que a instituição financeira também tenha um pouco mais de tranquilidade e de segurança na hora de fornecer o recurso. Para os dois lados é importante que haja esse equilíbrio, né? Exatamente. Eu acho que é importante para os dois lados, por quê? Porque para o produtor também não é interessante que o banco fez o estudo e analisou que para mim não é o momento de eu pegar esse recurso. Sabe? Porque muitas vezes o cara pega naquele momento, foi uma pessoa que vendeu uma ideia para ele e ele comprou aquela ideia. Então eu vejo que essa consultoria externa de alguém que vai vir na tua propriedade e vai mostrar para você, sem nenhum vínculo comercial, o teu momento,
sabe? Eu vejo, Juliandro, que é um valor muito pequeno que o produtor vai estar desembolsando pela segurança que ele vai Dessa ter em informação. fazer aquele investimento. Porque às vezes é o que eu falava no início do programa. Eu ouvi que tal tecnologia é boa, como fosse uma informação coerente para mim, mas ela foi só o fragmento de uma história que em algum lugar deu certo. Exatamente. E eu me apaixono por aquele negócio e eu me debruço nisso, sem necessariamente uma solidez maior de análises. E veja como é interessante, né? Falar de análise financeira, análise de índices ou técnicos e uma análise imobiliária. E é talvez aí o ponto ótimo da produção, quando a gente consegue amarrar essas três pontas, Márcio. Eu imagino que sim, Juliandro, porque daí você não fica com mais nenhum ponto solto, nem mais uma ponta solta. Você consegue entender realmente 100% da sua propriedade. Muito bem. Se alguém vai te procurar dizendo, Márcio, eu quero fazer um investimento, eu quero, sei lá, aumentar meu plantel, ou qualquer coisa do gênero que envulte recursos, alocação de recursos. E aí você fez a análise isotécnica, análise financeira e também imobiliária, e você diz para o camarada, o teu ponto ótimo de produção com o que você tem na mão seria 30 litros mediano, mas você está com 25. Não coloque mais dinheiro. É da tua alçada fazer isso ou não? Você diagnosticar que o cara poderia estar melhor com o que tem. Com certeza, porque eu vejo que assim, Juliandro, uma consultoria, para ela ser uma consultoria verdadeira e uma consultoria que vai trazer resultados positivos, eu não sou um vendedor de laudo que vai chegar para você e vai te passar assim, tá aqui, pode liberar esse recurso. Eu acho que isso aí colocaria em xeque a idoneidade do meu negócio, certo? Tanto para a instituição financeira quanto para o produtor. Então, eu vejo que sim, sabe? É tão importante quanto eu apresentar para ele que sim, é o momento de você captar esse recurso, eu vejo que é mais importante eu falar para ele, não, ainda não é o momento de você captar esse recurso. Porque nós estamos tratando de um negócio de família, nós estamos tratando da fonte de renda de muitas pessoas. Então tem que ter uma seriedade muito grande quando se faz isso. Isso me fez lembrar, Márcio, uma história de uma ocasião onde eu estava ministrando uma palestra sobre tendências de mercado de leite. E faz acho que uns 2 anos isso. E era justamente para uma instituição financeira, onde ao final da palestra, uma profissional que trabalha com liberação de recursos me disse, Juliandro, eu tenho 4 clientes que financiaram estrutura para leite. Em condições muito parecidas, em tamanho de propriedade, em modelo do que foi colocado, instalação lá construída. E tem um que está muito feliz, 2 estão preocupados, 1 está desesperado. Então, por que é que isso acontece da mesma atividade? Ela me fez essa pergunta e me deixou, de certa forma, também pasmo naquele momento, né? Por que é que para um dá errado, para outro dá muito certo e para outros 2 estão no risco de erro também, né? Exatamente. O ponto ótimo deles estava provavelmente aquele que já hoje está bem, ele exprimiu tudo que ele tinha na sua situação prévia de forma a potencializar a sua produtividade e o seu lucro, para daí dar esse passo certeiro. Né? Exatamente. Muitas vezes, assim, num primeiro momento, você vai fazer uma avaliação dentro de uma propriedade. E isso é uma coisa que acontece. E você passa, não, você pode fazer o investimento, a gente trabalha com uma margem de segurança, a gente faz. É claro, existem fatores que são extrínsecos que a gente não avalia, né? Então, assim, o produtor tem que seguir, a gente tem que fazer esse trabalho junto com ele, faz essa avaliação e entende. Desde que ele mantenha aquela metodologia de trabalho dele. É claro, amanhã ou depois, se ele descontinuar o serviço ou alguma coisa assim, são coisas que a gente avalia, consegue avaliar o passado da propriedade, o presente da propriedade e com base nessas informações fazer uma avaliação de toda a estrutura e de todo o plantel e tudo mais e conseguir mensurar o futuro dele dentro da linha cronológica do que ele vem realizando dentro da propriedade. Então, assim, Juliandro, muitas vezes o que acontece? Essa avaliação
para o produtor que não está feliz com o investimento, se ela fosse feita no momento e se fosse feito de uma maneira mais adequada, talvez você tivesse segurado aquele investimento naquele momento. Para um momento futuro. Exatamente. Vamos organizar a casa primeiro. Vamos organizar aqui. Pode ser que muitas vezes, sabe o que já aconteceu, Juliano? Do produtor querer fazer um investimento, certo? A gente já teve caso do produtor querer fazer um investimento, a gente chegar para o produtor. Esse foi um caso lá em Francisco Beltrão, produtor que tinha um plantel significativo, sabe? Ele tinha uma estrutura que era uma estrutura já um pouco adaptada, né? Ele tinha lá em torno de 100 e poucas vacas, quase 200, e ele tinha uma média muito baixa. E ele começou a fazer uma estrutura nova para um freestyle, certo? E nós começamos a desenvolver um trabalho dentro da propriedade dele e conseguimos levantar a produção, certo? Isso em conjunto com outras pessoas e outros técnicos na época. E para ele foi interessante manter a estrutura da forma que estava, porque ele chegou no ponto de equilíbrio da propriedade, ele chegou na margem de lucratividade que ele queria. Achou o seu ponto ótimo. Exatamente. Então assim, ele falou assim, bom, hoje na maneira que está para mim, está excelente. Eu não vou mais tirar esse recurso. Na época ele até tinha recurso próprio, boa parte de recurso próprio para desenvolver. Muitas vezes o dinheiro sobrando também é um problema. Então assim, a falta dele e ele em sobra às vezes também é problema. Então, assim, você tem que saber frear, você tem que saber trabalhar aquele produtor que fala, eu vou fazer. Esse é um cara que, às vezes, ele sai da atividade e fala, não é o que eu esperava. Então, assim, a nossa função, às vezes, é conseguir mostrar para ele, adequar a propriedade para que ele tenha maior lucratividade dentro daquilo que ele tem, né? Hoje o leite ele é possível ser tirado em qualquer lugar. Só que com custos diferentes, com maneiras diferentes. Então, assim, vamos trabalhar cada propriedade em específico para conseguir extrair o melhor de cada lugar. Praticamente 99% dos mais de, acho que são 5.500 municípios do Brasil tem leite. Né? Tem leite, exatamente. São mais de, sei lá, estourando aí 5.300 municípios que têm atividade leiteira no seu território. Exatamente. E com variações bastante grandes de manejo, de estrutura e de tudo mais, e de custo de produção. Né? Então, assim, não existe uma fórmula matemática pronto, né? Coloca isso, coloca aquilo, coloca aquele que você vai ter X, a média, a margem, tudo de lucro é essa, não, sabe? Então, assim, a gente tem que trabalhar com bastante cuidado, a gente tem que saber conduzir o trabalho dentro de uma propriedade com bastante seriedade, porque nós estamos tratando do negócio que é a fonte de renda principal daquela pessoa. Então, essa é a nossa função hoje, Juliano, conseguir passar para o produtor uma maior tranquilidade, conseguir mostrar para ele realmente o que vale, aonde ele pode chegar dentro daquela propriedade dele e também com as instituições financeiras, certo? Com uma avaliação mais assertiva daquela propriedade, com conseguir apresentar qual é realmente o potencial daquela propriedade para também eles conseguirem estar liberando um crédito com mais segurança. Entendeu? Então, assim, eu vejo que hoje esse é um trabalho que ele vai crescer bastante porque você vai diminuir essa margem de erro quando se diz com relação a investimento dentro da propriedade. Meus amigos, quantas informações interessantes, o quanto esse trabalho que o Márcio realiza é importante para a realidade do leite hoje. Inegavelmente, o número de propriedades tem diminuído, mas o seu tamanho tem aumentado. Isso é tendência deste século nas principais bacias leiteiras do mundo e no Brasil também estamos neste contexto. Divulguem o Conversa com Leite. Divulguem o programa de hoje para quem possa interessar. E quem é que se interessa neste conteúdo, além de tantos trabalhos aí que o Márcio apontava, né? Puxa, quero vender, quero locar, vou precisar fazer uma constituição societária, eu quero saber como é que eu estou, eu quero investir. Tantas pessoas precisam deste tipo de serviço, desse tipo de informação. E reunindo o conhecimento zootécnico, conhecimento financeiro, conhecimento imobiliário, colocando isso aqui na mesa, entendendo onde estamos e onde poderemos chegar, talvez seja uma grande receita de sucesso. Nós vamos disponibilizar os contatos do Márcio nas nossas redes sociais para quem, porventura, tenha um interesse, possa contactar com ele e contratar estes serviços. Eu acho fundamental. Hoje não tenho mais vacas.
Até um dia contarei a minha história no leite também num programa futuro. Mas, sem dúvida nenhuma, se eu ainda as tivesse e mesmo na condição de consultor de campo em nutrição e gestão financeira, eu não abriria mão de ter um profissional que conhece de leite, conhece de zootecnia e trabalha esse ramo imobiliário fazendo uma análise bastante real da situação que tenho em mãos para aí sim com segurança poder melhorar a minha atividade, por que não também investimentos para crescimento. Márcio, antes da gente despedir no programa de hoje, deixa uma mensagem para o nosso público do Conversa com Leite. Então, na verdade, eu acho que a mensagem é assim, Juliano, nós estamos aqui para ajudá-los a cuidar do negócio e passar mais tranquilidade no momento do investimento, certo? A nossa função principal é não só fazer a venda de uma propriedade ou a locação de uma propriedade, mas assim passar a tranquilidade e a seriedade que o produtor precisa dentro desse segmento. Tá? Então, assim, contem conosco, certo? Desde a parte de avaliação, na parte de consultoria, na parte de acompanhamento, nós estamos aqui para isso, entendeu? Então, gostaria de agradecer a oportunidade que você nos deu de estar aqui falando um pouco. Eu sei que o tempo é um pouco curto, a gente às vezes tem mais coisas a dizer, mas eu gostaria de agradecer muito. Eu acho que conseguimos deixar aqui uma mensagem para o produtor, né? E contem conosco para o que for necessário. Muito bem. Márcio, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Deus abençoe a carreira. Você tem muito a contribuir com o nosso leite do Brasil. E aos amigos, obrigado por terem estado conosco. Divulguem nas nossas redes sociais o Conversa com Leite e até na segunda-feira que vem. Um abraço. Muito obrigado.